Alô, alô, para você ligado no Podcrack número 10. Eu sou José Roberto Coutinho e comigo hoje meu amigo Henrique Lima. O nosso elenco hoje está fraco, rapaz, está fraco, mas a gente é um grupo, então enquanto tiver uma, duas cabeças, a gente vai estar aqui fazendo o nosso programa, né? O primeiro programa aí de 2021 na área para você. Então, se você está escutando esse programa de manhã, um bom dia para você, de tarde, uma boa tarde, de noite, uma boa noite também, por que não? Eu vou apresentando ele, mandando um abraço, perguntando como foi de festas aí. Faz um tempinho já, né? Mais de virada de ano, de Réveillon. Como estão as coisas, Henrique? Beleza? E aí, rapaziada, beleza, José? Tudo certo, graças a Deus. Aí conseguimos passar o final de ano aí tranquilo, em casa aí como mandam as recomendações. E nada de aglomerar, rapaziada. Então vamos aí para mais uma semana, mais um podcast aí. E vamos comentar um pouco aí dessa rodada que foi um pouco conturbada aí para os times cariocas. Foi bem conturbada, mas antes disso eu gostaria de falar de duas coisas, Henrique. Se você me permite. Primeiramente, eu estou muito feliz com a chegada aí, com a iniciação da vacinação no nosso país, no Brasil. Estou esperançoso de verdade. Espero que isso passe logo, que a gente possa voltar a se encontrar, encontrar nossos amigos, encontrar nossos familiares sem problema nenhum. E a luz, a tal da luz do fim do túnel, finalmente a gente a encontrou, né? Então, eu estou feliz por isso, acredito que você também. E o segundo tópico é que eu gostaria de informar aqui, né, os nossos ouvintes, de que o nosso amigo Luiz Felipe Granado não faz mais parte do Podcrack, né? Da mesma forma que eu fico triste por perder um membro do Podcrack, um membro tão importante, um cara tão inteligente, eu também fico feliz por ele estar crescendo na vida em todos os sentidos, né? E que ele conseguiu novas tarefas aí por horário em que ele fazia o Podcrack, que ele gravava o Podcrack. Então, Luiz Felipe, aquele abraço. Quer falar alguma coisa, Henrique? Ah, só agradecer, o Luiz foi um cara incrível, desde o início aí topando participar com a gente. E só agradecer mesmo, desejar sorte a ele e que tudo ocorra da melhor maneira possível para ele. Sem dúvida, a gente deseja sempre o melhor para o nosso amigo Luiz Felipe, que vai continuar participando do bolão. Já falei com ele aqui no privado, ele disse que tem o desejo de continuar participando, mas ele é malandro, né? Ele tá lá na frente brigando pela ponta, é lógico que não ia abandonar o barco agora. Vamos começar falando então aqui da rodada que aconteceu nesse final de semana, né? Uma rodada bem agitada. Os cariocas entraram em campo, tivemos apenas duas vitórias dos cariocas e duas derrotas, né? O Fluminense venceu, a dupla Fla-Flu, na verdade, venceu, e Vasco e Botafogo acabaram perdendo. Vamos começar falando de Fluminense Sport. Aconteceu no sábado, o Fluminense venceu. O jogo aconteceu no estádio Newton Santos, já que o Maracanã já está sendo aí reservado pela Comebol para acontecer a final da Taça Libertadores no dia 30 de janeiro. Então já está aí nos cuidados da organizadora aí, da entidade que organiza a competição continental. O Fluminense venceu o Sport por 1-0, um gol chorado, né? O Luca conseguiu a cabeçada, a bola desviou no Patrick e morreu no gol do Luan Poli. Até um certo momento eu achei um jogo muito chato, Henrique. O Fluminense acabou ficando com um jogador a mais ainda no primeiro tempo. O Júnior Tavares do Sport, depois do árbitro analisar o VAR, acabou sendo expulso, né? Mais uma vez o Sport reclamando do uso do árbitro de vídeo e, segundo ele, sendo prejudicado pelo VAR. Mas até então, pelo menos ao meu ver, em um jogo fraco, tecnicamente o Sport era melhor, né? Eu acredito que a vitória do Fluminense tenha se dado muito por essa vantagem, por esse 11 contra 10 no segundo tempo. Você concorda? Ah, concordo totalmente. O esporte foi bem durante o jogo e eu me arrisco a dizer se o esporte tivesse aí um atacante a nível do Cano, que é um matador, um finalizador, o Fluminense dificilmente sairia aí com os 3 pontos. Poderia ser um empate ou até mesmo a derrota. O esporte até sofrer essa baixa aí, estava jogando bem, tava conseguindo controlar um pouco do jogo, o Fluminense também saía, o gramado aí do estádio Newton Santos não estava lá essas coisas, mas é normal, esse período do ano normalmente não tem jogos, então eles separam para poder fazer a troca do gramado, daquela moral para deixar um tapete, mas o gramado não foi o principal fator.
Graças a Deus, para os tricolores, o Fluminense venceu. Estava aí há um tempo caminhando, meio tropeçando, meio não sabia para onde ia direito, estava com medo de ir descendo cada vez mais na tabela, mas deu certo, conseguiu ganhar do Sport aí, que era obrigação ganhar em casa, né, jogando no Rio de Janeiro, e agora tem que se preocupar com a parte de cima para almejar aí uma vaguinha na Libertadores, para Libertadores que dá. Dá mesmo. E você falou uma coisa muito interessante, se o Sport tivesse um homem-gol, né? O Hernani Brocador não vive uma boa fase no Leão, o Dalberto foi o titular, é um bom atacante, mas perdeu um gol, né? Ainda quando o jogo estava 0-0 e 11 contra 11, que não se perde, dentro da pequena área praticamente, o Lucas Claro, se eu não me engano, acabou salvando de carrinho, seria o gol do Sport, mas o Fluminense conseguiu uma vitória importante, o importante é vencer, né? Depois, ainda mais ter tomado aquela pancada para o Corinthians, né, Pois é. na última rodada por 5-0, é uma vitória importante para o Fluminense, que agora aí na tabela de classificação, como você bem disse, está na sétima posição, né? O Fluminense está na sétima posição com 46 pontos, ou seja, tem que ficar naquela zona ali que provavelmente vai surgir um G8, né, Henrique? Muito provavelmente. Os times aí que estão na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, estão ali no bolo. A final aí da Libertadores entre os times paulistas, o Palmeiras e o Santos. Vai ser um excelente jogo aí, recomendo a todos que assistam, aí, quem puder. E é contar um pouco com a sorte, né? Agora aí agora não, mas com a saída do Odair Helma, o time do Fluminense não estava com uma sequência boa, estava penando aí, os torcedores ficaram desesperançosos, mas está se ajeitando. Espero aí que consiga uma sequência boa de resultados positivos. Verdade. Agora vamos pular para outra pauta. Quem está precisando de uma sequência boa também é o Vasco, né? O Vasco jogou contra o Coritiba. Esse jogo também aconteceu no sábado, foi em São Januário. E se por um lado o Fluminense jogou com um jogador a mais o segundo tempo inteiro, por outro lado o Vasco jogou com um jogador a menos, 15 minutos do primeiro tempo e o resto da segunda etapa toda. Isso certamente prejudicou o Cruz Maltino, que acabou perdendo a primeira derrota aí do Vasco no comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Henrique foi expulso aos 30 minutos da primeira etapa, e o Coritiba se aproveitou disso. E para piorar a noite do Vascaíno, o Henrique, quem fez o gol foi o Hugo, né? O Hugo Moura, jogador aí da base do Flamengo. Que noite terrível, né? Noite para ser esquecida. Desde que o Luxemburgo chegou, como você bem falou, a primeira derrota do Vasco. E para um adversário direto na briga contra o rebaixamento, aí acaba com a moral dos jogadores, ficam chateados de verdade. Os caras estão ali no dia a dia, lutando aí para sair da parte de baixo. Uma derrota para um adversário direto afeta muito. O Henrique aí vinha de duas últimas boas partidas. A torcida do Vasco estava até estranhando, falando: gente, será que esse é o Henrique do Vasco mesmo? Estava bem contra o Botafogo na vitória. Ele tirou uma bola em cima da linha, foi muito bem e pôde salvar o Vasco aí em inúmeras chances aí para o adversário marcar, mas infelizmente aí numa bobeira, num descuido assim, que um jogador profissional não pode ter, acabou sendo expulso aí logo no início do jogo, né? E complicou a situação do Vasco para o jogo. Mas eu acredito que o Luxemburgo aí fazendo um bom trabalho com o Vasco vai conseguir se afastar cada vez mais aí da zona da degola, mas tem que ficar de olho, não pode perder para adversários na briga direta não. É verdade, você falou uma coisa muito importante, não pode perder para adversário que está na briga direta, né? Porque se a gente for olhar, por exemplo, a tabela do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, ainda tem o clássico contra o Flamengo, joga contra o Atlético Mineiro também, depois vai ter jogo direto contra o Bahia, ou seja, são jogos difíceis, né? Vai jogar contra o Fortaleza no Ceará, então, e o Vasco tem outra coisa, Henrique, eu não sei se você vai concordar comigo, mas não pode ficar sentado nessa história de que tem um jogo a menos, não. Pois é, Porque o jogo que o Vasco tem a menos é contra o Palmeiras no Allianz Parque. Tá difícil, hein? Tá difícil parar os caras, hein? tá difícil. O Botafogo também aí tinha um jogo a menos aí contra o São Paulo e foi vergonhoso. Não dá para contar com
3 pontos ou 1 ponto, assim não. Tá bem complicado, os caras estão focados. O Abel Ferreira, né? O técnico do Palmeiras, Isso. se eu não me engano, ele tá montando uma zaga sólida. O Palmeiras aí não tomou gol aí em vários jogos, tirou o Felipe Melo que vinha na zaga aí e colocou mais pro meio, ou às vezes no banco, começando no banco. E tá vindo com um time forte. Para mim é um dos favoritos aí a levar o brasileiro junto com o São Paulo. E agora tem a tarefa da Libertadores, que para mim é o principal título possível dessa temporada. E eu acho que eles vêm forte aí. Rapaz, eu tava até pensando esses dias, comentando com os amigos meus, de que o Palmeiras pode sim ganhar os 3 títulos, cara. O Palmeiras está na final da Copa do Brasil, né? A gente está desviando um pouco aqui do foco ao futebol carioca, mas é porque hoje a gente vai falar também sobre a Taça Libertadores, a final da Libertadores, então a gente já emenda um pouquinho o assunto. Está na final da Libertadores e tem um jogo a menos do Brasileirão contra o Vasco, né? Na teoria, o Palmeiras venceria essa partida, é o time mais forte, o time mais organizado. O Palmeiras tem 51 pontos. No momento, o São Paulo tem 57. Né? São Paulo é o líder do campeonato com 57. Vencendo esse jogo contra o Vasco, o Palmeiras chega a 54 pontos. Então são 3 pontos para o São Paulo, ou seja, tem que levar em consideração que os times ali de cima, tirando o Inter, que vem de uma sequência muito boa, eles vêm tropeçando bastante. Né? O São Paulo não vence há 3 jogos, o Flamengo voltou a vencer, mas vinha de 3 jogos sem vencer, com 2 derrotas. O Atlético Mineiro volta e meia perde uns pontos bobos, empata ou perde. Enfim, o Palmeiras, ao meu ver, está na briga. Você concorda comigo, né, Tá Henrique? na briga, tá na briga. Esse ano aí o campeonato tá bem embolado, muitos empates, principalmente aí do Botafogo. Vai ser tudo decidido pro final. As últimas 3 rodadas, acho que vai ser tudo decidido por ali. Não vai acontecer igual ano passado, que o Flamengo ganhou com sobra, jogando, pô, destruindo os adversários. É um futebol que encantou, mas vai ser disputado lance a lance, bola a bola, e não pode dar mole aí pro Palmeiras não, que se chegar vai ser difícil. Esse é o Brasileirão que a gente gosta, rapaz. Disputado, acirrado até o último jogo, até a última bola, né? Quem tem que pensar assim é o Botafogo, né? Vamos trocar na pauta aqui. O Botafogo foi derrotado, rapaz, no domingo pelo Santos, por 2-1 na Vila Belmiro. O Botafogo tomou um gol muito cedo, aliás, um gol não, um golaço. O venezuelano Soteldo, né, fez um golaço, acabou conseguindo levantar a bola e deu de voleio, né, acabou fazendo o primeiro gol da partida naquele momento. O Botafogo conseguiu o empate com o Pedro Raul, mas depois um moleque está fedendo a gol lá em Santos, rapaz. O base boa do Santos. O Bruninho fez o segundo gol aí da equipe alvinegra paulista e deu aí a vitória para o Santos. Parecia que ia, né, o Henrique, por um momento parecia que o Botafogo ia aguentar, até porque o Loureiro, que acabou defendendo a meta do Botafogo no domingo, estava muito bem, pegou muita bola. Se o Botafogo não tomou, não sofreu uma derrota pior, foi muito por conta dele. Mas é aquilo, né? A fragilidade da equipe, uma hora ou outra, ela indica por que o time está nessa situação. O Botafogo levou o gol da virada e acabou perdendo mais uma vez, né, Henrique? Pois é, a situação do Botafogo, para mim, já era. Muitos torcedores concordam que tem que abaixar a cabeça, aceitar aí que já caiu e focar aí no planejamento para a Série B. A escolha aí do Barroca como técnico, na minha opinião, não foi boa. Deveria ter mantido a equipe do Ramon Dias, com o Emiliano Dias. E agora muitos torcedores pedem a volta do técnico argentino e focar na segunda divisão, que parece o único caminho para o Botafogo. O Botafogo não consegue vencer, não consegue jogar, mesmo aí com o Pedro Raul tem descontado, empatado aí em 1-1 no final do primeiro tempo. O Botafogo não tem aquela gana, aquela vontade de vencer. Isso que importa quando um time está na zona do rebaixamento, está brigando para não cair. Não é qualidade técnica, não é estilo de jogo, não é toca passe, lançamento, não é estratégia, é garra.
o time do Botafogo, infelizmente, não tem garra, não tem vontade nenhuma de vencer. Em campo é trágico, fora de campo parece que está em campo. É vergonhoso a situação do Botafogo. Eu acho que dos últimos 2 rebaixamentos que o Glorioso teve em sua história, esse daqui, sem dúvida, vai ser o pior. Porque é um time apático, que você não espera nada a não ser a derrota. E o ambiente fora de campo é um dos piores possíveis. A gente todo dia descobre algo ruim. Hoje pela manhã, entrando no Twitter, eu vi que o Botafogo vai ter que pagar quase 10 milhões de reais para o clube detentor do Pedro Raul, por ter jogado 60% dos jogos. Então é complicado. Um cara que não faz diferença gritante para corresponder a esse valor. E é uma pena, é triste ver que o Botafogo vai se afundando em dívida, fora de campo é, é lastimável, lembra muito a situação do Cruzeiro ano passado. Não sei se cair, não sei se volta. A realidade é essa. Espero aí que a nova gestão que assumiu o Botafogo, do Císio e o Vinícius, seu vice, possam mudar, mexer as peças, fazer um bom planejamento desde o início do ano, usar o Carioca como forma de preparação, para que o Botafogo suba bem, consolidado, e ajeite as suas contas e possa voltar a ser o time gigante que é. Até porque a gente está falando de uma Série B que vem se estruturando bastante, né? Para quem acompanha a Série B, dá uma olhada, o América Mineiro e a Chapecoense já garantiram acesso, e o Cuiabá, por exemplo, está muito próximo de garantir o acesso, né? O time aí do Mato Grosso, brigando pelo acesso. E a gente vê outras equipes também, como o Juventude, muito próximo do acesso, o CSA brigando até o fim, né? O América Mineiro afirma que vai subir para não cair mais, né? A exemplo do que o Atlético Goianiense está fazendo nessa temporada, uma temporada muito firme, muito segura, né? O Atlético Goianiense, que é inclusive o próximo adversário do Botafogo, nessa luta direta ainda contra o rebaixamento, porque o Dragão ainda não se livrou da zona da degola. Então, cara, tem isso tudo pesando. Como você bem disse, tem o exemplo aí do Cruzeiro, né? Na nossa cara aí. Então é uma parada complicada. Só que eu queria tratar de mais um assunto envolvendo o Botafogo contigo, Henrique. Você falou do técnico que o Eduardo Barroca foi a escolha errada, né? É, o Louco Abreu, rapaz, você que é sempre antenado aí deve ter visto essa notícia, que o Louco Abreu se ofereceu a treinar o Botafogo de graça. Ele estava treinando o Boston River do Uruguai até novembro ou dezembro, agora me falha a memória, de 2020, né? Inclusive ele era jogador e treinador ao mesmo tempo, já entrou, já fez gol no jogo. Você acha que seria uma boa para o Botafogo, um ex-jogador, um ídolo, né? Que ele é um ídolo, um cara que tem a identidade do clube, comandando o Botafogo nessa reta final de Brasileirão? Ou você acha que essa ideia pode manchar até mesmo o Louco Abreu? Pois é complicado, cara. Um grande ídolo indo para frente como técnico é o que mais apanha. A gente aí teve o caso do Rogério Ceni no São Paulo, que não foi bem, não conseguiu uma sequência boa. Mas a história do Botafogo é diferente. O Botafogo precisa de uma sobrevida e quem sabe aí o Louco Abreu não assume o Botafogo até o final do campeonato e depois a gente agradece ele, pode colocar ele na diretoria, a contratação, setor aí de marketing até, para angariar novos sócios, que o Botafogo, infelizmente, com essa crise, vem perdendo muitos sócios, mas quem sabe o Louco Abreu aí vindo como técnico. Eu vi também que aí o Michael Suell se candidatou para fazer parte aí da gestão do Botafogo, dar uma ajuda aí onde desce. E eu acho que é uma ideia plausível pelo momento que o Botafogo vive. Não seria nada gritante assim. E acabando o campeonato, a gente agradece e, para mim, chama o Ramon Dias, chama os argentinos de volta, pede desculpa e vida que segue, tentar reerguer o Botafogo. O que é gritante para mim, Henrique, é o jogador pular do barco, eu tenho ele como ídolo, que é o Honda, né? Fazer festinha em meio à pandemia,
né? E o clube usar mascarazinha no escudo do time, no Twitter. Isso para mim é gritante, isso para mim é hipócrita. Não ter nenhum tipo de. O Botafogo não tem uma postura, a diretoria do Botafogo não tem uma postura. Essa é a realidade. Um clube que não cobra os seus jogadores, não, a gente não está falando só de futebol, a gente sabe o momento que a gente está vivendo, né? E infelizmente o clube não tem nenhum tipo de nenhuma atitude rígida ou mais ríspida com nenhum jogador. Infelizmente, o Botafogo dessa temporada é um Botafogo para o torcedor esquecer, né? Ou levar como exemplo da bagunça que foi. Acredito que você vai concordar comigo. Mais uma coisa para falar sobre o Botafogo, Henrique? Olha, eu não vou me alongar mais, né? Acho que tudo que eu queria falar eu já falei. E vamos torcer aí pro Glorioso não, não passar vergonha nessa reta final aí do Brasileiro, porque a Série B já é realidade. A Série B já é uma realidade para o clube. Vamos falar então de Goiás e Flamengo agora, vamos trocar nossa pauta. O Flamengo conseguiu vencer o Esmeraldino, o jogo foi no estádio da Serrinha. O Flamengo quebrou aí uma sequência de 2 derrotas consecutivas e 3 jogos sem vencer, né? Uma vitória importante para o Flamengo, fez 2 gols ainda que foram anulados no primeiro tempo. O Arrascaeta jogou muito bem, marcou 2 gols. O Gabriel também marcou e o Pedro marcou o último gol. Mas um jogador que me encheu os olhos ontem, né, na segunda-feira, foi o Diego. Ele entrou aí no time do, do Flamengo no lugar do Gerson, né, Uhum. o Gerson que acabou não jogando. E jogou bastante, rapaz. Foi uma parada que me chamou muita atenção, a maneira como o Diego jogou, como ele fez o jogo correr, como ele encontrou os jogadores com muita facilidade, como ele estava em todos os lugares do campo. Aí me chamou bastante atenção. Eu queria saber se ele foi o principal responsável pela vitória do Flamengo ontem e também se o técnico Rogério Ceni finalmente acertou, Henrique. Pois é, o Flamengo aí vinha de resultados ruins, né? O Rogério Ceni aí era até questionado se ficaria ou não, e foi uma vitória aí crucial, porque se empatasse ou perdesse para o Goiás, um time aí que briga para não cair para a Série B, as coisas iam ficar bem complicadas aí no time da Gávea. O Rogério Ceni foi bem, eu acho que fez o básico, colocou quem era para jogar. Um detalhe importante, a zaga não levou gol, o time inteiro no caso não levou gol, mas a zaga aí, principalmente com o Rodrigo Caio, foi muito bem, não sofreu gol, ele teve até uma brincadeira que ele postou no Twitter, o vídeo dele saindo de letra, pedindo calma, e acho que tá se ajeitando o elenco do Flamengo. Se, se as coisas se manterem como o padrão, como o flamenguista lembra do ano passado, o time com a mesma base, os mesmos jogadores jogando sem inventar moda, o Flamengo é um time aí para brigar pelo título. Mas se quiser começar a inventar aí Arão de zagueiro, Vitinho de lateral, aí esquece. Aí é torcer para não perder. Mas se fizer o básico, aí o Flamengo vai bem, conseguiu aí os 3 gols. O He-Man não fez o dele, normalmente ele sempre deixa um golzinho aí contra o Flamengo e o Rubro Negro pôde sair de Goiás com essa vitória. É uma coisa interessante, a gente critica bastante, né? Mas o Rogério Ceni acertou ontem. Você falou sobre não inventar, né? E ontem ele colocou o Gustavo Henrique, mesmo com a péssima fase do Gustavo Henrique, que é algo evidente, não sou eu que estou inventando. E foi importante no esquema, né? Porque o Goiás certamente ia forçar a jogada aérea com Rafael Moura e Fernandão, né? A escalação do Goiás já deixava isso nítido. E se colocasse o Arão, talvez o Arão tivesse muitas dificuldades para marcar tanto o Fernandão como o Rafael Moura, que são jogadores fortes e também muito bons aí na jogada aérea, né? Então, eu acho que o Rogério Ceni acertou. Você concorda comigo, Henrique? Ah, concordo totalmente. Foi uma escalação aí pensada em fazer o do Flamengo, fazer o dele e prevenir esses gols de cabeça. Porque o Fernandão é alto, o Rafael Moura é alto, experiente pra caramba. É um jogador aí que vem de clubes incríveis, de grandes clubes aí brasileiros. E sempre deixa um gol aí contra o Flamengo. E acertou.
o Gustavo Henrique, mesmo vivendo momentos conturbados aí com a camisa do Flamengo, junto aí com o Rodrigo Caio na partida de ontem, conseguiu fazer uma boa atuação e não ser vazada. É verdade. O Flamengo, então, conseguiu aí vencer. O Rogério Ceni acertou. Parece que foi o dia perfeito aí para o torcedor do Flamengo. Nada melhor do que começar uma segunda-feira assim. E aí a gente volta a falar de Flamengo, a gente volta a falar dos times grandes aí do futebol carioca. Vamos dar uma rodadinha aí pelo que de melhor aconteceu aí no futebol do Rio de Janeiro em outras vertentes, né? Por exemplo, no Campeonato Brasileiro Feminino, na Série A2, o Botafogo chegou à final aí do torneio, vai jogar contra a Nápoles de Santa Catarina, né? O primeiro jogo vai ser no Sul, no dia 24 aí de janeiro, e o jogo da volta vai ser no estádio Newton Santos, no dia 31 de janeiro. Lembrando que o Botafogo e também a Nápoles já conseguiram aí o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ansioso para esse jogo, Henrique? Pô, muito ansioso, cara. Como é que eu posso dizer? É uma sensação muito boa ver um projeto aí do futebol feminino do Botafogo se desenvolver. Ano passado eu pude estar ali perto, convivendo, todos os jogos que eu podia, eu estava presente, via as meninas dando a vida, o suor, o sacrifício que elas tinham, e hoje em dia está podendo jogar essa final aí da Série A2 e já classificado para a Série A é muito gratificante. Ver jogadores aí como a Vivian, que, que mostra uma garra incrível. Agradecer todas as meninas, diretoria, por parte do feminino. O projeto do feminino é um projeto muito especial. E até como um amigo meu brincou, o BFR Mil Grau, meu amigo Breno, falou: se perguntarem a ele o time, ele vai dizer Botafogo Feminino, porque é o time que está dando orgulho, as meninas estão dando garra, e eu acredito aí que o título vem. Eu também estou confiante que o título vem. O Botafogo não era o cotado para chegar na final, muitos davam o Bahia como favorito, mas conseguiu passar do Bahia e chegou na final. Final importante aí para as meninas alvinegras. A gente deseja muita sorte. Está na torcida aqui, né? Pelo nosso futebol carioca. O que começou também nesse final de semana foi a seletiva do Campeonato Carioca, né? A seletiva que, como a Ferg mudou o regulamento, agora só uma equipe entre as 6 vai subir para a principal divisão aí do Campeonato Carioca, do Campeonato Estadual, que inicia em fevereiro. Né? Tem data marcada para iniciar em fevereiro. E as outras 5 equipes acabam caindo para o que vai ser chamado agora de Série A2. Não vai ser mais a Série B1, vai ser a Série A2. Né? Então vamos aos resultados. O América empatou com o Sampaio Corrêa por 1-1. O América é bem renovado. O Richarlison fez a sua estreia. O Richarlison é ex-São Paulo, ex-Fluminense, ex-Vitória. E o Sampaio aí que conseguiu pela primeira vez aí chegar na seletiva do Campeonato Carioca, estreou bem com o empate contra o América fora de casa. Nova Iguaçu venceu o Friburguense por 1-0. Nova Iguaçu foi outro time que veio da B1 para a seletiva, conseguiu estrear muito bem. E o Americano, que no momento lidera aí, vai chegando para a principal divisão aí do futebol carioca, venceu a Cabo Friense por 3-2. Né? Então, vamos acompanhando aí, vamos falando durante aqui as gravações do podcast, a gente vai atualizando a tabela de classificação, os resultados e o que de melhor acontecer. Henrique, vamos falar um pouquinho agora da final da Libertadores. A gente vai desviar um pouco o tema futebol carioca, mas vamos falar de Santos e Palmeiras agora, amigo? Bora, só vamos. Vamos nessa, porque a final vai ser no Rio de Janeiro, então, querendo ou não, o nosso estado está envolvido sim. A final vai ser no Maracanã, o jogo aí que acontece no dia 31 de janeiro, né? Se eu não me engano, no dia 31 de janeiro. E Palmeiras e Santos, um jogo único, né? Jogo único, uma final brasileira, pela terceira vez. Na verdade, o jogo acontece no dia 30 de janeiro. Correção que o jogo acontece no dia 30 de janeiro. Pela terceira vez na história, 2 times do mesmo país chegam na final, né? Antes com o Atlético Paranaense e São Paulo, depois com o Boca Juniors e River, e agora com Palmeiras e Santos. Um jogaço de bola, né? O Palmeiras tem um ataque muito veloz, o Rony está jogando muita bola, né? O Rafael Veiga também é outro jogador que está jogando muito bem, né? E fora que tem os meninos que estão muito bem também, né? O Gabriel Menino, o Patrick de Paula,
enfim, o Palmeiras como a gente estava falando aqui anteriormente, tem uma base muito forte e agora conta com Abel Ferreira, né? Ex-técnico do PAOK da Grécia, que está fazendo um excelente trabalho e tem tudo para brigar pelas 3 competições que ainda disputa: a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores. E por outro lado, o Santos, o técnico Cuca, que ninguém dava nada no início da temporada, está fazendo um Brasileirão consistente, né? Mesmo colocando muitas das vezes jogadores reservas para atuar, está conseguindo bons resultados. Está mesclando o time também às vezes, é claro. Eliminou o Boca Juniors, dando uma sacolada no Boca na Libertadores, chegou na final da Libertadores, né? O time comandado por Marinho e Soteldo, né? Esses são os craques do time do Santos. Claro que o Lucas Veríssimo também cumpre um papel muito importante na zaga. O Diego Pituca é um jogador importante no meio de campo do Santos. Enfim, também tem uma boa base. Na teoria, Henrique, eu acredito que o Palmeiras seja um pouco mais forte, mas o Santos, rapaz, o Santos é um time copeiro, tá comendo pelas beiradas e a expectativa é de um jogão, hein? Ah, jogaço. Vai ser um jogo de bastante intensidade, os dois times buscando o gol. O Santos aí tem peças rápidas, contra-ataque aí o Soteldo e o Marinho. São excelentes jogadores, vêm se destacando aí ao longo do campeonato, tanto Libertadores quanto Brasileiro. E por outro lado, o Palmeiras vai vir num jogo mais concentrado, buscar mais a posse de bola, sair jogando. E como a gente viu no último jogo da Libertadores aí na semifinal, o time do Palmeiras vai ser bem metódico, vai saber sofrer, vai buscar o ataque. O Luiz Adriano vai fazer aquele papel de pivô, o Rony chegando aí por trás para finalizar. E vai ser um jogão, viu? Acho que vai dar pano pra manga esse jogo, tá? É verdade, é verdade. Agora eu queria saber uma coisa. Não tá valendo com o bolão, não, mas você acha que quem leva, Santos ou Palmeiras? Eu tô com o Santos nessa. Eu acho que o Santos vai ganhar. Apesar de eu achar o Palmeiras um time mais forte, eu acho que vai valer aí a individualidade do Marinho, uma bola que vai sair dos pés aí do Soteldo também, que tá jogando. É o fino da bola, mas o Palmeiras tem muitas chances. Quem você acha que vai levar? É um jogo complicado, cada um tem o seu time preferido, aquele que mais gosta. Eu gosto muito do Palmeiras, é um time aí que botafoguense, vascaínos aí tem ligação por até alianças entre torcidas, mas o Santos tá vindo bem, tá jogando bem e é um futebol bonito de ver, aquele futebol que a gente se encantou no início aí, da década da década não, pode ser. Mas também ali com o Neymar e companhia, Neymar, Diego, Robinho. E era um timaço, aquele futebol bonito de se ver, aquele futebol elástico, plástico. É, mas vai ser um jogão e eu acho que vai dar Palmeiras, hein? Acho que eu vou no time aí, no porco. Beleza, vamos ver então. A final vai acontecer no estádio do Maracanã. Todo mundo bem ansioso. Não teria palco melhor também para a final acontecer, né? O Palmeiras e Santos do Maraca. Uma final aí que promete bastante. A gente está ansioso aí por isso. Agora vamos voltar a falar dos nossos cariocas, né? Vamos para o nosso bolão, ô Henrique. Vai. Hoje a gente não tem aí a participação de todo mundo, né? Até porque a Natália não pôde estar presente, ela está passando por um momento de mudança, né, Natália? Literalmente. E, e o Léo também não pôde estar presente com a gente, mas o Léo mandou os palpites dele, o Luiz também mandou os palpites. A Natália ainda não mandou, mas ela vai mandar depois, então tá tudo certo, a gente confia nela e, e ela não vai deixar a gente na mão. Vamos então, Henrique, eu vou falar os jogos aqui. Antes eu vou falar a classificação geral. O Léo tem 28 pontos, é o líder, né? O Luiz tem 27 pontos, eu estou na terceira posição com 26, a Natália tem 20 e você tem 15, Henrique. Tem que parar de ser clubista, Henrique. Pô, Lanterninha tá me pegando um pouco. essa temporada aí a Lanterna tá te perseguindo, hein, cara. É complicado, viu? Mas É, vamos lá. vai sair, você vai fazer assim, ó. Vai sair essa zica de você. Pode ficar Vai. tranquilo. Vamos então para os jogos. Vamos começar por Botafogo e Atlético Goianiense, Henrique. 2-0 Atlético Goianiense. Agora sim.
O Henrique foi contra o Botafogo, 2x0 Atlético Goianiense. Na verdade, o Botafogo que está indo contra o Botafogo, né, Henrique? É uma É coisa, isso mesmo. Pois é. culpa não é sua, não. Ó, o Luiz falou que o jogo vai ser 1x1, Botafogo e Atlético Goianiense. Eu vou. O Léo também falou que vai ser 1x1. O Léo falou que o jogo vai ser 1x1. E eu vou num 2x1 pro Atlético Goianiense. 2x1 pro Atlético Goianiense. Agora, vamos de Red Bull Bragantino e Vasco, o Henrique. Vai ser 2-1 Red Bull. 2x1 Red Bull, segundo o Henrique. Esse foi o mesmo placar aí do Léo. O Léo também botou 2x1 pro Red Bull Bragantino. O Luiz colocou 3x1 pro Red Bull Bragantino. Eu fui mais rígido aqui com o Vasco. Coloquei 3x0 pro Massa Bruta, 3x0 pro Red Bull Bragantino. Agora vamos de Coritiba e Fluminense, o Henrique. 2-0 Flusão. 2x0 pro Fluminense. É o palpite do Henrique. O Luiz colocou 2x0 também pro Fluminense. Eu fui de 2x1 para o time do Fluminense. E o Léo colocou 1x0 para o Coritiba. O Léo, acredito que o Coritiba vai conseguir aí a sua segunda vitória seguida pela segunda vez no Campeonato Brasileiro. Agora, por último, Flamengo e Palmeiras, Henrique. Olha, vai ser um jogo bem complicado. Acredito que vai ser um 2-2. 2x2, beleza. Te falar que só você foi no empate, Henrique. Só você foi no empate. Quer dizer, a Natália provavelmente não vai dar derrota do Flamengo, né? Vou acompanhar, mas eu acredito que não. Mas o resto foi todo mundo na derrota, eu inclusive, do Flamengo. O Luiz colocou 3x2 para o Palmeiras, eu coloquei 2x0 para o Palmeiras. E o Léo colocou 3x1 para o Palmeiras, né? Tem muito daquilo também, né? Vamos ver qual time o Palmeiras vai. Acho Pois que é. porque o Santos está querendo poupar já alguns jogadores, né? O Cuca falou sobre o desgaste da equipe, já pensando na final da Libertadores. Ainda mais agora o Palmeiras que tem duas competições, né? Então, na verdade, três, né? Também briga pelo título brasileiro. Então, isso que me deixa na cabeça que pode ir sim com o time titular contra o Flamengo. É um jogo direto. Né? Se o Palmeiras vence essa partida, ele praticamente não, né? Vou dar uma olhada aqui na tabela, mas ele ultrapassa o Flamengo na tabela, né? E depois o Flamengo joga contra o Grêmio, aí é um jogo que um ou outro vai ficar mais vivo aí, ou nenhum dos dois, se acontecer um empate na briga pelo título. Então, acho que o Palmeiras tem tudo para ir com o time titular. O que você acha, Henrique? Olha, eu também acho. Acho que é uma distância aí muito longa até a final entre o jogo aí contra o Flamengo. Acho que se poupar, vai poupar um ou outro. Não deve ir com time reserva nem misto. É verdade, também acredito nisso. Então, vamos ficar de olho aqui, só para conferir, só para não ficar nada perdido mais uma vez a classificação geral. O Léo está em primeiro com 28 pontos, mas abre o olho, hein, Léo? Abre o olho, porque essa rodada você fez 0 pontos, meu amigo. O Luiz vem com 27 pontos, eu estou com 26, a Natália com 20 e o Henrique com 15. Vale ressaltar que a Natália foi a maior pontuadora dessa rodada. Henrique, vamos partir, amigo? Vamos partir, a gente volta. Vamos nessa. Vamos nessa, eu queria mandar um abraço para você, agradecer aqui nesse episódio número 10 aí, que foi bem diferente para a gente, né? Foi praticamente um mata no peito, toca para o outro, aquela altinha de praia, né? Mas foi o que teve para hoje. E semana que vem, eu torço para que a gente esteja com mais gente aqui, com o pessoal aqui, com o Léo, com a Natália, para a gente rir, falar sobre futebol e fazer o que a gente gosta. Valeu, Henrique, um abraço, amigo. Valeu, irmão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, @podcrack, seguir no Spotify, Podcrack também. E assim como todas as outras redes sociais, o YouTube, Podcrack. Segue lá, grande abraço e até mais. Até mais, eu vou ficando por aqui também. Eu queria agradecer a presença do nosso amigo ouvinte nesse primeiro podcast do ano, o podcast número 10, o primeiro de 2021. Né? Você é o principal motivo, né, do nosso trabalho. A gente agradece sempre, né, por você participar aqui com a gente, por você ouvir, por você compartilhar. E siga fazendo isso, porque é isso que faz que a gente volte aqui sempre, toda semana, para falar de futebol,
para falar do esporte no estado do Rio de Janeiro. Vou mandando aquele abraço, agradecendo mais uma vez a presença de todos e vou ficando por aqui. Pod Crack, o lugar onde até você é craque. Valeu!